Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre o musical Dear Evan Hansen, um musical que nós vimos em 2022 e vimos novamente em Portugal numa produção assinada por Rui Melo em 2024, quando esteve no Teatro Maria Matos. Este musical estreou na Broadway em 2016 e em West End em 2019. Houve também uma adaptação ao cinema em 2021 que consta não ter tido piada nenhuma. Como é que nós fomos ver este musical? Olha, excelente questão, não faço a mínima ideia. Eu acho que ouvimos falar sobre isto, não é? E houve uma visita qualquer a Londres, que nós fizemos, não me lembro bem quando. Ou seja, nesse ano nós fizemos várias visitas a Londres, lá está. Foi o ano em que houve o Freedom Day, em que começou a ser possível voltar ao Reino Unido sem restrições. Por causa da Covid? Por causa da Covid. Então, nesse ano fomos 5 vezes a Londres. E, portanto, não sei se foi na nossa viagem de fevereiro de 22, de março ou de maio de 22, mas sei que numa dessas viagens nós vimos o póster a anunciar o Dear Evan Hansen. E já tínhamos ouvido falar algumas coisas, que acabava de ser um bom musical, boas músicas, etc. E depois, em julho de 22, decidimos ir. Nós não sabíamos muito bem o que esperar, apesar de já termos a ideia que seria um musical sobre saúde mental. O que, à partida, para mim, pelo menos, seria bastante desencorajador. Quer dizer, é um tema um bocadinho... Apesar de ser atual, não imaginas que dali vai sair um bom musical. Mas este musical surpreendeu a todos os níveis na altura. E foi o primeiro e único musical até agora em que eu provavelmente chorei. Porque acaba por ser... E é legítimo, é sempre legítimo, mas aqui é particularmente legítimo, porque... Claro que muito acaba por passar por questões de saúde mental, mas acaba por ser um musical sobre a adolescência, sobre o coming of age, sobre estar na escola e ser ignorado, querer ser popular, mas nunca ser porque estamos num clube à parte ou somos conotados de uma outra forma. E o musical é muito sobre isso. E é muito sobre também a saúde mental na medida em que o sofrimento pode estar em qualquer um de nós. E é isso que é interessante. Às vezes nós achamos que a pessoa X é felicíssima, está tudo bem, e a pessoa Y é que não é, e vice-versa. E às vezes até o contrário. E lá está, é sobre as questões de saúde mental e sobre como uns alunos de uma escola, e não só, e como é que se pode formar ali um movimento organicamente de apoio a uma pessoa específica de uma escola que depois cresce, extravasa essa mesma escola, e um movimento de apoio ao sofrimento dos alunos, etc. Tudo isto baseado numa grande mentira que um jovem alimenta, não é? Porque ele estava a tentar ser popular e de repente viu que as pessoas pela primeira vez na vida lhe estavam a dar atenção e aproveitou isso. E aquela falácia típica que se dá, creio que se dá nas aulas de filosofia, e eu pelo menos também falei sobre ela em ética, que é o slippery slope. Desculpem, não conheço o nome em português, tive as aulas em inglês, pelo menos na faculdade, porque é a primeira mentira pequenininha passou, então vais aumentando, e quando dás por ti está completamente descontrolado. Sim, às tantas as outras pessoas começam a aderir à mentira e tu tens que inventar submentiras para que a primeira mentira continue a fazer sentido, e a certa altura estás envolvido numa história e numa realidade e num contexto todo ele mentira, baseado numa mentira, e é difícil sair dali, e claramente este rapaz teve muita dificuldade. Eu, quando saí de lá, tivemos vários debates sobre esta narrativa que aqui nos é apresentada. Também não queremos estar a fazer-vos grande spoiling do que é o conteúdo, porque é um musical que pode voltar tanto a Portugal como é possível verem-no por aí, porque isso já aconteceu. Foi um musical que teve um pouco por vários sítios do mundo, mas aquilo que na altura eu disse mais quando debatemos o conteúdo do musical depois de o ver, tanto cá como em Inglaterra, foi que eu acho que aquilo era uma história que podia tanto acontecer a tanta gente. Todos nós já fomos adolescentes, todos nós já estivemos na escola, todos nós já quisemos ser mais populares do que éramos, ou não, mas pelo menos confrontámos-nos com pessoas que eventualmente passavam por isso, e aquilo é uma história tão provável de acontecer a qualquer um que a certa altura nós estamos ali a ver aquilo e a emoção que me deu foi bolas, podia ter sido eu neste rapaz. Eu podia-me ter apanhado nesta situação em que a certa altura estava tão cativada com uma realidade qualquer e deixava-me cair numa mentira destas, ou mesmo ser apanhada por uma mentira destas, porque o protagonista acaba por também apanhar várias pessoas. Há várias pessoas que ficam desprevenidas com esta mentira. Eu acho que isto era possível, qualquer um de nós presenciar ou ser protagonista de uma história destas. Isto é uma realidade que acontece numa escola, num contexto mais americano, mas que eu acho que, pronto, uma escola é uma escola e todos nós andamos na escola. Muitos de nós certamente andámos numa escola secundária onde tem este tipo de intrigas e de contexto de jovens,
e certamente que nos lembramos que não era um contexto muito saudável em muitos casos e, portanto, é uma história que pode identificar muitas pessoas. Estou perfeitamente de acordo com esse statement, de tal forma que foi uma peça que acabou por ser muito bem sucedida ao nível de prémios, ou seja, quem a vê, as pessoas que viram, as pessoas que premiaram o musical, concordam também certamente com esse ponto de vista, porque é um musical que ganhou 6 Tonys e ganhou 3 Olivier Awards e, portanto, tem boa música, bom storytelling, é muito relatable, nós, como estás a dizer, qualquer um de nós pode relacionar com aquilo e tem boas performances, nomeadamente na produção americana tinha o Ben Platt, que é um ótimo ator, o Mike Feist, que depois também foi fazer o filme do West Side Story, também o elenco de Londres que vimos é extremamente interessante, e em Portugal idem de aspas, e acho que aí certamente também poderás falar um bocadinho mais sobre isso, mas eu acho que é um musical que, exatamente por ter um elenco relativamente pequeno, tem poucas personagens. Ali se calhar estou a falar de memória, mas talvez com 8, 9 personagens faz um musical. É preciso que cada uma delas seja forte, tenha qualidade, os atores tenham qualidade. Lá está, consigam puxar por essa parte relatable, porque às vezes nós vemos uma peça ou vemos um musical e gostamos muito, mas nós estamos aqui sentados e a peça está ali em palco e pronto, só que aqui havia este desafio adicional de criar esta relação entre o público e as personagens. No casting que foi feito, no fundo, e os atores que acabaram por ser selecionados para a produção portuguesa, acho que conseguem isso com muito sucesso. Sim, é uma peça cujos personagens não são só personagens que podem ser identificadas por jovens, mas também temos a questão dos pais, todo o ambiente escolar, das personagens que não estão lá, mas que existem, que são as pessoas que interagem com estas personagens online, porque depois esta peça tem uma característica de falar sobre a problemática das redes sociais e de ter cenários em que as redes sociais existem muito no cenário, porque uma das partes do musical é precisamente eles a partilharem coisas nas redes sociais e a conseguirem partilhas e gostos, etc. E o Evan a ficar cada vez mais popular e muito encorajado por de repente aquela aceitação que ele tem, não só dentro da sua própria escola e do grupo de amigos, alegados amigos, pessoas que de repente se aproximam dele, mas também pessoas fora da escola. Mas também tem a questão dos pais e do que é ser pai de um adolescente e mãe de um adolescente, o que é ser mãe solteira, o que é ser mãe de um filho problemático e, portanto, a peça fala a muitas pessoas. E o cast que o Rui Melo conseguiu fazer aqui em Portugal foi extraordinário nesse sentido. O rapaz que fazia Devon era, de facto, um miúdo muito bom, que é o João Sá Coelho, que já tinha feito musicais, mas não exatamente numa personagem principal. Eu, na altura, entrevistei-o como jornalista e ele confessou que era a personagem de sonho dele e eu acho que uma pessoa tem que estar muito apaixonada para conseguir fazer esta personagem e ele estava, de facto, apaixonadíssimo. O Evanescence aparece no musical quase o tempo todo. Há musicais em que o protagonista não está o tempo todo em palco, mas neste musical em particular, o Evanescence está quase sempre em palco durante toda a ação da peça e, portanto, é extremamente cansativo e este rapaz tinha 20 e poucos anos na altura e encarnou o Evanescence muito bem, em conjunto, claro, com todos os outros que também eram extraordinários. Aqui, talvez dar uma nota particularmente boa à performance da Gabriela Barros, que fazia de mãe do Evan na produção portuguesa e cujo momento, em particular a última música, que é uma música de união mãe e filho muito particular, foi exatamente esse momento que me fez chorar em Londres e em Portugal a Gabriela conseguiu replicá-lo e eu voltei obviamente a ter essa emoção toda, foi muito semelhante àquela que já tinha visto em Londres e portanto o elenco era de facto extraordinário. Não vou estar aqui a dizer o nome de toda a gente, mas seriam pessoas que nós depois vamos encontrar em outras produções de teatro musical que felizmente estão a vir para Portugal e que são de facto atores de teatro musical exemplares, atores no geral exemplares, e que nós tivemos o prazer de ver ali no Teatro Maria Matos em Lisboa, ali de uma forma fascinante a fazer esta produção a um nível muito semelhante ao West End. Eu acho que é importante falarmos aqui de uma coisa, que é o musical em Portugal teve algumas diferenças do West End. Houve algumas adaptações, como por exemplo, há uma música do Pai, em particular, se bem te lembras, que não há na adaptação portuguesa. E isso foi engraçado, porque na altura nós discutimos que tínhamos um bocado de receio de como é que ia ser passado um musical tão americano para Portugal, e até nesse aspecto houve o cuidado de fazer algumas adaptações técnicas. Relativamente aos atores e também relativamente a esta questão da adaptação, a adaptação é tanto melhor quanto o conhecimento que se tem do material de origem. E neste caso, tenho que fazer um elogio sincero, e acho que certamente concordarás comigo, porque o Dear Evan Hansen teve uma situação que é rara.
teve um encenador, neste caso na figura do Rui Melo, e teve um ator principal, o ator que fazia de Evan Hansen. Ambos já tinham visto produções do Dear Evan Hansen, até pela conversa que tiveste com eles na altura. E isso ajuda logo a fazer uma adaptação muito mais interessante, muito mais informada. Para já, torna tudo isto, todo este trabalho, muito mais apaixonado. Não é? Quando nós, às vezes, nós próprios também temos isso. Obviamente não somos profissionais da área, bem pelo contrário, mas nós temos isso. Nós estamos a ver uma coisa em palco e dizemos, isto era brutal ter na nossa cidade, ter no nosso país. E ter pessoas profissionais da área a quem isso acontece é muito bom, porque nota-se logo que o produto final vai ficar muito melhor. E depois facilita imenso nessas adaptações. Lá está, estás a ver um musical muito americano em que há uma música que de facto é um momento de bonding entre o Evan Hansen e o pai da família com quem o Evan Hansen se começa a dar mais, e eles, criam ali um elo de ligação, digamos assim, relativamente a como desemperrar uma luva de beisebol. E isso para o público português é assim, quer dizer, para o público inglês já era um bocadinho distante, uma realidade um bocadinho distante, para o público português ainda é um bocadinho mais distante. Qual é que é o problema que daí advém? E para mim é se calhar um dos principais problemas da adaptação portuguesa, por não dizer o principal, porque a adaptação estava muito boa, genuinamente, mas obviamente não há belo sem senão. Essa adaptação faz todo sentido, mas um papel que já é relativamente reduzido, desse pai, protagonizado na produção portuguesa pelo Miguel Raposo, ainda se torna menor. E, portanto, nós temos uma Gabriela Barros que é genial naquele papel, e depois temos o Miguel Raposo, que eu adoro enquanto ator. Tudo o que eu vejo com o Miguel Raposo eu gosto imenso, mas que ali fica com um papel um bocadinho reduzido, ainda mais reduzido, ou seja, aquela personagem, com todo o respeito por ele e toda a consideração, poderia ter sido desempenhada pelo Miguel Raposo ou por alguns outros atores e pronto, não se passava muito. Sim, como não tem este movimento musical dele, específico dele, acaba por... Ainda diminui mais, ou seja, a importância já era mínima. Mas agora ainda mais, porque é muito um musical de filhos e mães. Em Portugal tem-se mais essa sensação que é um musical de filhos, colegas de filhos e mães, e redes sociais. Que na adaptação portuguesa também teve aqui uma característica interessante. Se em West End, em 2022, quando nós vimos, o Twitter era muito mais a rede social que eles retratavam na peça, aqui já era, não só era uma rede social assim um bocado generalizada, que não se percebia exatamente qual era, mas era muito mais uma espécie de Instagram. Portanto, eles também tiveram esse cuidado de fazer essa adaptação para uma realidade mais atual, porque pronto, o Twitter durante este tempo foi perdendo a sua relevância. Eu diria, não tanto perdendo a sua relevância, foi-se transformando cada vez mais numa rede social mais política e de conflito, etc. E estes movimentos orgânicos saíram um bocadinho dali. Verdade seja dito que estes movimentos orgânicos também morreram um bocadinho. Hoje em dia parece que é tudo mais artificial. E, portanto, eu acho que é o principal problema com esta peça, que é o problema de fazer um musical muito suportado na modernidade e vai nestas tecnologias, redes sociais, etc., em que tudo evolui tão depressa, porque, ao contrário de um musical, como falámos aqui no último episódio do Benjamin Button, que é sobre um período qualquer de há 100 anos, pronto, e esse período é o que é, até pode ter tido as suas evoluções, as suas mudanças, etc., mas lá está, foi há 100 anos, portanto é mais difícil criticar. Agora, quando estás a representar perante um público que viveu aquilo que estás a descrever, é um musical que está muito mais exposto à velocidade do dia-a-dia. E é nesse aspecto que o próprio musical perde. De tal forma que é um musical que ele tem imensa qualidade, as músicas são interessantíssimas, mas ele esteve relativamente pouco tempo na Broadway, em West End, principalmente comparando com o sucesso que teve, em termos de público, em termos de crítica, etc., ele teve muito pouco tempo em West End na Broadway. E mesmo em Lisboa, eu sinto que poderia ter ficado mais tempo, mas lá está, é um musical que acaba por ser vítima desse fenómeno. Nós tínhamos um bocadinho de medo desta adaptação, porque falávamos muitas vezes que como é que eles iam falar sobre isto das redes sociais, se as redes sociais que se usavam na altura em que o musical foi feito já não são as mesmas. Talvez os problemas dos jovens já não sejam tanto estes, porque hoje em dia os jovens já interagem de outra forma, mas não sentimos isso, não sentimos tanto isso, porque lá está, eles basearam muito, a versão portuguesa não é tanto baseada na questão das redes sociais, mas sim nas relações interpessoais dos protagonistas e nas relações mães e filhos, nas relações entre irmãos, nas relações entre colegas e entre adolescentes. E, portanto, o musical acabou por não perder essa atualidade, mas há sempre uma questão que é, lá está aquilo que estavas a dizer, os musicais que falam sobre questões da modernidade, a modernidade é efêmera e passa rapidamente. Tudo aquilo que é moderno, não é? É mais complicado permanecer, apesar de vai sempre haver adolescentes, vai sempre haver bullying, vai sempre haver tudo isso, são coisas que vai sempre haver, mas a forma como nós expressamos esses sentimentos muda ao longo do tempo e este musical envelheceu.
em parte, mas foi bom recordá-lo na mesma em Portugal. Apesar de tudo, a produção estava muito boa e teve esse cuidado, apesar de tudo, de fazer algumas adaptações para que não sofresse com o tempo. Não sei bem qual é que é o futuro deste musical, o futuro daqui para a frente, mas isso o tempo dirá, não é? É um musical que também, por falar em futuro, ele já teve muitas produções em vários países do mundo, porque é um musical fácil de produzir, quer dizer, não quero estar aqui a desvalorizar o trabalho, mas ele tem poucos adereços, é um cenário muito simples e partilha uma curiosidade com a produção. Não sei honestamente se a da Broadway era assim, mas pelo menos a do West End era, e a nossa partilha que era, muitas vezes os músicos estão numa orchestra pit, mesmo num local específico, ou embaixo do palco, ou em cima do palco, mas desviados, ou atrás, ou o que seja. E aqui, pronto, tem locais diferentes, com soluções diferentes, mas quer em West End, quer em Lisboa, os músicos estavam em cima do palco e, portanto, contribuía também para haver-se um palco mais preenchido, porque senão as ações normalmente têm 3, 4, 5 personagens, tirando um ou outro número específico, e com poucos adereços, poucos cenários, poderia correr o risco de haver assim um palco muito vazio. Portanto, usa-se essa solução. Por falar em músicos, eu tenho ideia que na produção portuguesa há para aí tipo, sei lá, 6 músicos, acho eu. Eu nunca vi tanto músico num musical em Portugal como naquela produção. E isso também é de louvar. E era visualmente interessante, via-se a banda assim atrás, lembras-te? Pronto, era engraçado. Nós em Portugal temos um problema que é não temos muitos teatros com a possibilidade de ter o orchestra pit, não é? Portanto, temos que optar muitas vezes por estes musicais em que é possível a banda estar em cima do palco. E que pronto, nem todos os musicais isto é possível e às vezes as produtoras optam mais por produzir estes musicais. Eu acho que também tem a ver com isso, com a versatilidade de se poder pôr a banda em cima do palco, e este musical podia, não é? Podia, era perfeitamente, já era assim no original, e este dava. O Avenida Q, que também foi assinado pelo Rui Melo, também tinha a mesma característica. A banda também estava de lado, e o Mães também acontece isso. É muito comum, exatamente pelo fenómeno que dizias, acaba por ser uma solução muito comum adotada nos teatros portugueses. E permite esta orquestra também mais pequena, pronto, não ser uma grande banda, mas ser 6 pessoas. Mesmo assim, reitero, Era já das maiores, sim. Sim, já é grande para o que é, e fazia aquele fenómeno que eu disse em palco, não é? Preenche o palco, e depois há certos números que têm participação de todo o elenco, como o You'll Be Found, em que, pronto, aquilo ainda tem maior impacto, e eu devo dizer que esta é a minha música favorita, porque acaba por transmitir assim, é um bocadinho, se calhar, não sei, a minha visão um bocadinho angelical, mas acaba por dar assim uma visão de esperança e de otimismo e de alerta para que todas as pessoas têm algo que faz com que sejam especiais e que vai fazer com que, alguns mais cedo ou mais tarde, alguém as vai encontrar, alguém lhes vai dar a atenção que merecem. E que não estão sozinhos. Não estão sozinhos, sim, e passa muito por aí. Eu, antes de dizer a minha música preferida, gostava de dizer que eu tinha bastante medo da tradução, mas as músicas ficaram bastante bem traduzidas. Tenho pena de que não tenhamos uma playlist online para poder recordar a tradução portuguesa, porque de facto ficou boa e pronto, não tendo a playlist não a podemos recordar. Porém, na altura a Força de Produção fez uma coisa que não se faz muitas vezes em Portugal, que foi fazer alguns vídeos com as músicas que estão no YouTube, creio eu. E portanto podemos recordar, algumas delas, não são todas, mas algumas delas podemos recordar, e para quem não teve a oportunidade na altura de ver esta adaptação, pode sempre, assim, algumas das músicas principais ter, assim, acesso a elas. A minha preferida talvez seja, não tanto na versão portuguesa, porque na versão portuguesa eu não tenho imensa recordação sobre como é que era esta música, mas na versão original é uma que é quase a última música, que é assim a música de resolução de todos os problemas da peça, em que o Evan confessa de facto toda a mentira, que é a música que se chama Words Fail. É talvez a minha preferida, mas quero lembrar que existem outras músicas absolutamente extraordinárias, a que tu falaste. Waving Through a Window, que é logo das primeiras. O Does Anybody Have a Map, que é também a primeira música de todas, creio eu, que é a música em que começa a ação toda de um musical. A música, assim, mais em termos de humor, a música do Sincerely Me, que é sobre uma falsa carta trocada entre o Evan e outro interveniente do musical, para não dar aqui o spoiler. Portanto, eu acho que é outro musical que do início ao fim tem músicas absolutamente espetaculares. Com certeza que outras pessoas que também gostam do musical terão outras preferidas. Eu ouço muitas vezes muitas delas. Às vezes apetece-me ouvir uma que nem sequer foi nenhuma destas que eu mencionei. Às vezes é um musical a que eu volto muitas vezes como playlist do Spotify, com pena minha para não poder ter uma playlist em português, mas talvez esta do Words Fail é a minha música preferida deste musical. E tudo isto conjugado
acaba por dar uma classificação final. Eu, no meu caso, à medida que íamos falando aqui, eu estava a pensar se dava um 4 ou um 4,5. Ainda estou um bocadinho na dúvida. Eu acho que daria um 4,5, mas quase a roçar um 4. Porque, em termos de músicas, as músicas são geniais, dá para ouvir novamente, vezes e vezes sem conta, vamos sempre lá voltar. A mensagem está lá, mas é um musical que não está a envelhecer muito bem, devido ao envolvimento das redes sociais, por tudo o que já falámos, e também porque a resolução é demasiado simples de todo este problema complexo. Há um conjunto de temas que vão acontecendo, alguns bastante sérios, inclusivamente, e no final parece que está quase tudo bem, as pessoas em geral desculpam o Evan e parece que dá para montar aqui uma mentira enorme com ramificações extremamente complexas e detalhadas, com grandes consequências, em teoria, mas depois na prática não acontece nada. Sim, existe uma espécie de um perdão, não é? Final do Evan. Sim, como uma se falta quase... de consequência. Claro, como se não tivesse acontecido nada, e isso é altamente E achas irrealista. que isso é problemático no que diz respeito ao futuro do musical? Não relativamente ao futuro musical, mas relativamente à minha classificação. Acho que consequências deviam ter acontecido. Ok. Portanto, dás um 4, não é? Dou um 4,5, mas um 4,5 roçar um 4, vá. É 4,5 porque as músicas são mesmo muito boas e compensam parte do que eu estou aqui a dizer. Sim, é assim. Um 5 é um musical perfeito e que quase podia ficar para sempre em cena, não é? É um musical sem falhas. É um musical que vai perdurar no tempo e pode ser reposto vezes e vezes sem conta. O Dear Evan Hansen, eu não vejo forma disso acontecer. Como disse, preocupa-me o futuro deste musical. Apesar de eu achar que é genial, mas talvez tenha ficado congelado no tempo. Pronto. Apesar de ser extraordinário. As músicas são muito boas. E as músicas, isoladamente, são muito boas. Portanto, cada uma delas podia ser quase retirada dali e colocar noutro contexto e noutro musical e elas podiam continuar a ter vida. Elas podiam continuar a existir. Se fossem colocadas noutro sítio, desde que fizesse sentido, as músicas e não só a música enquanto música, como até as palavras, não é? A letra, poderia ser colocada noutro contexto. Se calhar a história é que tem que mudar porque se calhar não vai funcionar para sempre. Nesse aspecto eu acho que talvez seja um 4 para mim. Mas é um musical extraordinário. É um 4 por causa desta preocupação que eu tenho com o futuro do musical. Se calhar separava aqui a versão portuguesa, porque a versão portuguesa, enquanto qualidade de musical feita em Portugal, é um 5. Foi dos melhores que alguma vez existiu, na minha opinião, feita em Portugal. Tendo em conta o contexto português de musicais e de produções que são feitas cá, foi talvez a melhor. Não sei bem dizer se foi a melhor. O Avenida Q também é extraordinário, mas também está muito bom. O Chicago já tinha estado muito bom. Entre outros, agora não me estou a lembrar de todas as produções de musicais portugueses que já fomos ver. Mas só naquilo que já foi adaptado pelo Rui Melo já há bastantes coisas para podermos dizer bem. Portanto, esta foi das melhores, sem dúvida, produções musicais portuguesas. Portanto, talvez, se avaliarmos só o contexto do teatro musical português, esta seria um 5. A produção portuguesa, um 5. Se achássemos que era só em Portugal, mas como é uma produção internacional e temos todas estas questões do futuro do musical e como nós vimos-lo primeiro em West End e estamos a avaliar o musical enquanto um todo, não só a versão portuguesa, talvez eu daria um 4 à versão internacional por causa de toda esta preocupação com o futuro. Eu diria que estamos muito alinhados. Acho que a classificação tem ligeiras diferenças, mas como digo, ligeiríssimas, e apontámos exatamente os mesmos motivos. O teu 4,5 também se baseia aqui, se calhar, nesta questão de diferença entre Portugal e... não sei. Eu concordo, de facto, que foi uma produção muito boa, exatamente por isso não quero que isto seja desencorajador, bem pelo contrário, para qualquer produtora que queira aqui fazer produções de musicais, e de vez em quando lançamos a dica. Algumas produções têm que ser maiores, outras têm que ser mais pequenas, mas outras é basicamente ir buscar uma tour internacional e trazê-la cá, outras é mostrar cá, com um elenco local, e ambas têm o seu valor e têm as suas vantagens, e é isso que eu desejo. É a primeira produção portuguesa sobre a qual estamos a falar, ou melhor, é a primeira produção em Portugal sobre a qual estamos a falar aqui no podcast, e muitas seguirão, intercalado com produções que vamos ver em Londres, ou algumas lá está que vamos ver em Londres e cá, nomeadamente a próxima, não é? Sim, no próximo episódio vamos falar sobre uma peça que vimos em Londres e cá. Eu até creio que vimos cá primeiro. Vimos cá primeiro, exato. Que é a peça que dá para o torto, ou The Play That Goes Wrong, que é uma peça de teatro e não um musical, obviamente, e é bastante característico porque é um teatro onde tudo corre mal. Não é? Mas uma narrativa também muito engraçada e vamos falar sobre isso tudo porque foi uma grande produção cá, dá bastante trabalho com certeza, e vamos poder mais uma vez, tal como fizemos agora, tentar aqui comparar um bocadinho as duas
Nós gostamos muito tanto da versão portuguesa como da versão em West End e podem ficar a saber tudo no próximo episódio. Como tem sido habitual nesta segunda temporada, reforçamos o pedido para nos seguirem nas redes sociais. Temos uma conta de Instagram e outra TikTok, onde poderão ficar a conhecer o que é que nós fazemos entre episódios, visitas que nós fazemos. Também divulgamos ocasionalmente peças que sejam interessantes ver, que estejam em cena. E também seguirem-nos nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, o que vos aprover, para ficarem a saber exatamente quando é que saem novos episódios, nomeadamente o próximo sobre a peça que está para o torto. Até lá, resta despedir-nos e dizer-vos até o próximo episódio, onde poderão vir a descobrir aquela peça.